Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 2, versículo 26. Você pode tomar a sua Bíblia aí e ler no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 26, e você vai entender o que nós estamos falando. Ora, quando nós atentarmos para as coisas de Deus com mais diligência, mais temor, nós vamos entender qual é o plano de Deus nas nossas vidas. Mas enquanto nós estivermos estabilizados, freneticamente, indutivos na nossa realidade, Deus não pode falar conosco. Quando nós deixarmos de apresentarmos para o povo, para as pessoas, as nossas ideologias e apresentar o plano de Deus, de salvação de Deus para as pessoas, aí nós vamos ver como que Deus passa a operar nas nossas vidas. O problema é que nós não apresentamos Deus para as pessoas. Nós apresentamos uma religião. Nós não apresentamos Deus. Nós queremos apresentar a nossa religião. Mostrar para o povo que a nossa religião, a minha, a sua religião, é a melhor. Para que você vá bem, para que você esteja bem, você tem que ir para as quatro paredes aonde eu convivo. E isto tem afastado as pessoas da fonte de restauração da fé, que é Deus. Não existe um povo mais orgulhoso, mais jactancioso, soberbo, obstinado na face da terra, do que o religioso. Ele pensa que por ele ter uma religião, por ele defender uma tese religiosa, é que ele é o único para quem Deus olha. Mas a Bíblia nos diz claramente: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Agora, Deus não reconhece essas empresas chamadas igreja. Não. Deus nem sequer veja isso na sua frente. Quando Deus olha para nós, olha para a humanidade,
Ele está procurando um coração capaz de recebê-lo, capaz de aceitá-lo. E o que as religiões têm feito? Tem bloqueado a entrada do coração das pessoas para que Deus entre e habite com eles. Porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. E de uma forma ou de outra, ele está sempre batendo. Quando você comete ou faz algo, e aquilo te acusa sem ninguém falar nada, acusa lá no seu coração que você errou, aquilo é Deus batendo no seu coração. Aquilo é Deus tentando abrir a porta para ele entrar. O profeta nos disse na mensagem, o princípio e o fim. Ele nos disse aqui: eu nasci, creio que dons e chamados são sem arrependimento. Creio que dons e chamados são sem arrependimento. Qualquer um pode ter um dom sem se arrepender, sem se converter. Quantos cristãos creem nisso? Não é o que você tenta fazer. Não é o que eu, que você, o que nós tentamos fazer. É o que você nasceu para ser. Não é porque você foi lapidado. Não é porque você foi trabalhado que te levou a tomar uma decisão e ser o que você é. Não. É o que você nasceu para ser. Está vendo? Está vendo? Lá em formação, você começa em seu germe de vida. Quando é germinado em seu bisavô, você é hoje o que você foi germinado no seu bisavô. Por isso que Abraão pagou dízimo, por isso que Levi pagou dízimo quando ele ainda estava sobre os lombos de Abraão. Ele nem tinha vindo ao mundo. Mas quando Abraão dizimava, pagava o dízimo, Abraão estava dizimando por Levi também. Isso é escritura. Levi pagou dízimo nos lombos de Abraão, seu avô. Veja, muito bem, mas seu embrião, sua vida, sua alma, começa na criação de Deus. Você não é o que você apresenta hoje. Você é o que Deus te viu na mente dele antes de você vir ao mundo. Deus não fez o homem para ser uma contraproposta do próprio Deus.
Não. Quando ele disse lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é porque o homem não foi feito, não foi germinado da terra, como nós pregamos e ensinamos, que Deus tomou do pó e fez o homem. Aquele homem que Deus fez do pó da terra é o homem natural, o homem carnal. É esse templo, essa moradia de fora. Quando você constrói uma casa, você vai construir ela de tijolos, areia, cimento, cal. E depois dela pronta, você vem e habita dentro desta casa que você construiu, de tijolos, cimento, areia. Enquanto você está dentro dela, vivendo dentro dela, ela é sua casa. Aí quando você deixa de habitar dentro dela, ela deixa de ser sua casa. Deus tomou do pó da terra e fez uma casa. Criou uma casa e disse para Adão: Adão, entre aqui. Adão era apenas um espírito. Ele era como uma árvore, com seus dedos firmados ao chão, seus pés firmados ao chão, inerte. Não andava, não falava, não comia, não sorria, não brincava. Mas quando Deus cria para ele um tabernáculo, uma casa feita do pó da terra, e diz para ele: entre aqui. E Deus deu vida a ele. Deus deu vida àquele espírito, mas aquele espírito já existia na eternidade. Mas ele teria que vir ao mundo, ter uma casa onde habitar, ter um corpo onde habitar. E quando ele fala lá em Gênesis, Gênesis 2:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava referindo-se o homem espírito e o homem matéria. Ali estava o homem espírito entrando em um corpo, matéria, terra. E lá no Novo Testamento você vê Deus, através de Jesus, um espírito entrando em um homem matéria novamente. Por isso ele diz: façamos. Antes de você vir e tomar este corpo de carne, que é o seu templo, onde você habita, hoje, você trabalha, você corre, você planta, você faz de tudo. Antes de você ser esse torrão de terra andando pelo mundo, você era um espírito. Agora, se esse espírito que era você, lá, já era um espírito rebelde, se rebelou lá, quando você chegasse à terra, você ia ser um rebelde da mesma forma. Porque o seu espírito era rebelde. Mas se você não foi rebelde lá, antes de você vir e tomar este corpo, hoje você continua não sendo um rebelde. Porque o homem está sempre tentando trapacear o outro, dar o golpe um no outro,
enganar um ao outro, mentir um para o outro, roubar um ao outro, tirar o que o outro tem. Esta é a natureza dele lá antes dele vir para a terra. No princípio, Jesus não disse a seus discípulos: eu vos conheci antes da fundação do mundo. Quando ele disse, eu vos conheci antes da fundação do mundo, ele não estava referindo-se àquele corpo, aquele homem de 80 quilos, 1,70 m, 1,80 m, barbudo, cabeludo. Não, não era isso. O que ele conheceu antes da fundação do mundo foi o homem espírito. O homem espírito. Porque esse corpo, esse pedaço de torrão que você é, não existia lá antes da fundação do mundo. Ele só passou a existir depois que Deus criou o mundo. Mas o homem interior, que é o seu espírito que te rege, você já vivia antes que o mundo fosse criado. Isso tanto serve para o Filho de Deus, para os que são rebeldes também. O próprio Satanás foi criado antes da fundação do mundo. E ele não foi criado Satanás. Ele tornou-se Satanás, porque ele quebrou as regras. Ele quis construir um templo para ele também ser adorado. Ele sentiu inveja de Jesus e quis ser adorado também. Nos chamou, nos ordenou para sermos ministros. Nos chamou, nos ordenou para sermos ministros do Evangelho. E tal é a preordenação de Deus. Não há razão para nós, ministros, estar se debatendo, degradando um contra o outro, por causa de opiniões diferentes, por causa de ideias diferentes. Porque Deus fez cada um com seu grau de inteligência. E quando você descarta o seu próximo, um outro ministro, do seu companheirismo, porque você não pensa igual a ele não pensa igual a você está desaprovando a criação de Deus. Deus o criou para aquilo. Deus o criou para aquele propósito. Deus fez ele para aquele propósito. Agora você está criando regra sobre as regras de Deus. E o irmão Brana diz que quem vai arrancar o joio de dentro o trigo, são os anjos. Ele diz, não sou eu. Não sou eu que vou qualificar ou desqualificar o ministro, o pregador. Não. E olha que nós tivemos 7 eras da igreja. Tivemos 7 mensageiros. Tivemos 7 anjos. E cada um deles foi separando o trigo do joio na sua era. Foram 7 feixes, 7 molhos de trigo, 7 feixes, 7 molhos de joio. 7 fogueiras para queimar o joio. E 7 celeiros para levar o trigo. O irmão Brana diz que quando nós nos tornamos críticos, nós nos tornamos as piores
pessoas que existem. Ele ora a Deus e vai para o deserto, vai para o mar, para as montanhas, orar para que Deus perdoe ele e para que Deus tire dele o espírito crítico de criticar os outros, criticar as coisas. E nós somos profissionais em criticar. Criticamos tudo que está no nosso entorno e que não fazem parte dos nossos conceitos. Ouvimos um sermão, se nós não concordamos 100% com aquele sermão, nós criticamos. E nós não criticamos em nós mesmos. Nós fazemos questão de levar mais alguém para nos ajudar, para nos apoiar a criticar. Oh, mas se você tivesse colocado essa porta desse lado, tinha sido melhor. O que você tem a ver com a porta da casa do seu irmão? Oh, se você tivesse pintado de tal cor assim, assim seria melhor. O que você tem a ver com a pintura da casa do seu irmão? E quanto mais nós criticamos, mais nós atolamos. Até chegar a um ponto que nós deixamos de ser cristão. Já nem digo ser humano, mas cristão. Havia dois grupos de discípulos nos dias de Jesus. Havia o grupo de discípulos de Jesus e havia o grupo de discípulos de João. E quem era João? O homem que Deus disse que nascido de mulher não teve um como João. E olha o que João plantou no coração daqueles homens. Críticos. Chegaram e perguntaram para os discípulos de Jesus: por que o seu mestre come com os ímpios, com os pecadores? Por que só nós temos que jejuar, o seu mestre e seus discípulos não jejuam? Aí Jesus disse: eles não precisam jejuar porque o esposo ainda está com eles. Agora o esposo de vocês já foi embora, então vocês têm que jejuar. O esposo deles era João. Mas eles não, eles ainda me têm. Então eles não precisam fazer esforço nenhum, eles não precisam fazer nada, porque eu ainda estou aqui para fazer por eles. Agora, quantos agora aqui dentro trabalhando? Quantos? Agora observe, Jesus disse, obrigado, Ted. Jesus disse: também fareis o que eu faço, e maior do que isto fareis, porque eu vou para meu Pai. Está certo? Vocês crêem assim? Então vocês só vão começar a fazer, executar as obras que eu faço, depois que eu for embora. Enquanto eu estiver aqui com vocês, vocês não vão precisar fazer. Enquanto o irmão Brana estava aqui conosco, a responsabilidade de nos revelar, de abrir o livro, de revelar o selo para nós, era do irmão Brana. Agora o irmão Brana foi embora. Agora está sobre os nossos ombros. Agora é responsabilidade nossa. Agora vocês doentes, olhe aqui por um minuto agora. Vocês creem que essa é a verdade que Jesus disse em São João 14:7? Eu quero dizer, São João 14:12, também fareis o que eu faço, e maior do que isto fareis, porque eu vou para meu Pai. E Jesus afirmou
claramente, agora, Jesus afirmou claramente, agora, ouça. E do lado de fora, espero que ouça, Jesus afirmou claramente que nada podia fazer por si mesmo, mas o que Deus lhe mostrava para fazer em visão era o que ele fazia. Está certo? Eu só posso fazer aquilo que meu Pai permite eu ver. Mas como que ele via? Como que ele recebia do Pai? Em visão. Jesus tinha visão. E ele acatava todas as visões que ele recebia. Como o profeta também tinha visão. E ele acatava tudo que as visões mostravam para ele. E como nós vamos agir se nós não temos visão? E quando alguém levanta entre nós, e Deus usa ele, dá uma visão para ele, e ele tenta transmitir aquilo para os demais não aceitam, não crê. Agora, vejamos como funcionava. Depois que ele fez suas declarações de quem ele era, Felipe se converteu. Foi encontrar Natanael. Quando encontrou Natanael, Natanael disse: vem ver quem eu encontrei, Jesus de Nazaré, filho de José. Ó, grande surpresa, eu já conheço, eu já ouvi falar muito dele. Não foi isso. E o que Natanael disse? Agora, vocês professores da Bíblia, aqui então, o que ele disse? Ele disse: poderia vir algo bom de Nazaré? Uma cidade mesquinha, perversa, má, pior do que Jeffersonville. E então ele diz: poderia vir algo bom de Nazaré? Ele diz: vem ver. Poderia sair alguma coisa boa da boca desse pregador? Poderia ter alguma coisa boa na fé, na doutrina desse pregador? Não sei, vai. Teste. Teste e você verá se há ou não. As pessoas nos observam. As pessoas nos acompanham. E elas sabem se realmente nós somos ou não dignos de confiança. Não é o que nós falamos, é o que nós produzimos. E quando ele chegou onde Jesus estava na fila de oração. E quando Natanael chegou, Jesus disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há pecado. E em outras palavras, você é um bom cristão, um bom homem, veraz, sincero, honesto, sábio, inteligente, amoroso, bondoso. Natanael ficou surpreso. Ele disse: quando me conhecesse, Rabi, eu nunca te vi. Ô professor, reverendo. Ele disse: antes que Felipe te chamasse, quando estava debaixo da árvore, te vi eu. Isso é escritura. Se nós jogarmos isso aqui para o espiritual, nós vamos perceber que aquela árvore a qual Natanael estava sentado debaixo dela, descansando debaixo dela, representa homem. Homem descansando na sombra de outro homem.
Ao invés de descansar em Deus, ao invés de confiar em Deus, vai confiar no homem. Ontem eu, na fila de um supermercado, uma senhora que estava trabalhando na caixa, passando a minha compra, e ela estava papeando com a outra moça, e ela virou para a moça e disse: eu odeio padre, não posso nem ver um padre na minha frente. Aí a outra perguntou: por quê? Porque eu tenho um monte de pergunta, interrogação dentro de mim, que eu já fiz para os padres e eles não soube me responder. Mas isso não é só os padres, os pastores também. Aí eu não aguentei ficar quieto, eu entrei na conversa dela. E eu disse: talvez o que você tanto procura, que ninguém pode responder para você, está dentro de você mesma. A resposta está dentro de você. É que você está olhando do ângulo errado. E em vez de nós olharmos para o nosso espelho, que é Jesus, nós ficamos olhando para o homem. Queremos encontrar as nossas respostas, nossas ajudas no homem que é igual a nós. Aí eu falei para ela, eu acrescentei para ela: as lutas que você tem, eu também tenho. Talvez eu tenha até mais do que você. Às vezes as perguntas que você está procurando encontrar e não encontra, eu também tenho as mesmas perguntas, as mesmas necessidades, das mesmas respostas que você tem. Mas às vezes a resposta está dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, e nós não estamos enxergando a resposta como ela vem para nós. Você pode dizer assim: ah, mas eu gostaria de ser um cristão, servir a Deus. Como que eu faço? Aí você vai buscar numa igreja, quatro paredes, ou você vai buscar num homem? Não. A resposta para você está dentro de você. E quando você tem algo dentro de você te cobrando, um sentimento cobrando dentro de você, é porque Deus ainda está tratando com você. Deus está deixando a sua alma agitada, falando para você: meu filho, seu tempo está terminando. Eu não posso permitir que você saia daí sem primeiro ter um encontro comigo, meu filho. É como o papai, a criancinha, o bebezinho vem correndo com os braços abertos. Papai, o papai abre os braços e vem e abraça o bebezinho. Nós somos com Deus assim. Ele abre os braços e espera que nós também abrimos os braços e corremos para abraçá-lo. Mas às vezes naquela correria que o bebê está correndo para encontrar com o papai, ele tropeça e cai. Aí é hora do papai correr lá, pegar ele pelo bracinho e levantar. E às vezes, muitas das vezes, nós saímos correndo em encontro de Deus e nós caímos. Tropeçamos e caímos. E Ele estende os seus braços, suas mãos para nos colocar de pé. Tropeçamos nas nossas ideias, tropeçamos nos nossos sentimentos, tropeçamos nas nossas próprias conclusões. Tropeçamos naquilo que o homem fala que nós somos obrigados a fazer. Tropeçamos na religião. Agora, se Filipe tivesse dito, ou Natanael tivesse dito, então, como muitas pessoas dizem hoje, isso é leitura da mente. É telepatia mental. Bem, então a Escritura teria isso, nunca teria sido feito. Mas ele diz: tu és o Filho de Deus, está certo. Ele não foi dizendo: você é um adivinhão, você é um leitor de mente. Ele disse: tu és Filho de Deus. Aquilo foi o suficiente.
Quando a mulher estava junto ao poço, ele lhe contou os pecados dela. Quantos maridos ela teve? Está certo? Ele sabia onde estava o peixe que tinha uma moeda na boca. Deus lhe mostrou onde este homem estava com a doença, e ele fazia tudo como o pai lhe mostrava que fizesse. Agora, se eu viesse, meu irmão, irmã, esta noite lhe dissesse que o espírito de algum grande artista está em mim, vocês esperariam que eu colocasse uma tela aqui nesse lugar e pintasse um quadro? Se eu dissesse para vocês que o espírito de Beethoven está em mim, vocês iam esperar eu colocar uma tela, pegar a tinta e pintar um quadro como Beethoven pintava? Se eu dissesse para vocês que o espírito de Elvis Presley estivesse em mim, vocês esperariam que eu pegasse uma guitarra e começasse a cantar como Elvis Presley cantava? Correto? Mas quando eu digo para vocês que o espírito de Cristo está em mim, vocês esperam que eu aja, que eu pratique, que eu faça as obras de Cristo que Cristo fez. E às vezes eu tropeço na primeira obra que Jesus fez: amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí para depois fazer as outras coisas. Amar o meu inimigo. Olha que situação, você ter que amar o seu inimigo, aquele que você sabe que se você virar as costas para ele, ele vai te apunhalar e te matar. E você amar ele. Que tipo de homem poderia fazer isso hoje? Amar. Quando nós não amamos nem os nossos amigos, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, nossos avós, como que nós podemos amar o nosso inimigo? Está certo? Se o espírito do artista estivesse em mim, e se eu lhe dissesse que o espírito de algum criminoso Jondai está em mim, então vocês esperariam que eu tivesse grandes armas e fosse um fora da lei, como John. Se o espírito dele está em mim, eu agiria como ele. E se somos cristãos e o espírito de Cristo está em nós, fazemos as obras de Cristo. Quando você acende um cigarro e fuma, é porque o espírito de Zé Pilintre, que é aquele espírito que lá do terreiro de Macumba, você pode ver que todo terreiro deles tem lá um boneco fumando. Aquele espírito está em você, porque senão você não fumaria. Se você gosta de beber, encharcar de álcool e sair bêbado, zuclinando as pessoas para a rua, é porque aquele espírito de beberrão lá de 200, 300 anos atrás, ele entrou em você e está levando você a fazer isso. Então a primeira coisa, para você se libertar, você tem que se libertar daquele espírito. Quando você se liberta daquele espírito, você para de fazer as obras que aquele espírito fazia. Agora, como eu disse antes, não posso fazer nada além do que ele me mostra. Agora, nas reuniões, desculpe-me por ter puxado isso. Irmão, eu nas reuniões vejo isso por visão.
Não posso curar, mas vejo o que há de errado. Eu não posso curar, mas vejo o que há de errado com as pessoas. Com o paciente. Posso lhes dizer, pelo Espírito de Deus, o que fazer e qual será o resultado. Ele relatará, ele contará as coisas em sua vida. Então mencionará aqui. Se vocês sabem que isto é verdade, então ele lhes dirá o que será daqui em diante. E observe e veja se não é verdade. Nunca falha. Eu não posso chegar e dizer para a pessoa que ele tem que jogar o cigarro fora, largar do cigarro. Não, é a opinião dele. Mas eu posso chegar e dizer para ele o mal que aquele cigarro que ele está fumando provoca nele. Eu não posso chegar para aquele homem alcoólatra e dizer para ele abandonar a garrafa de álcool, de bebida, de pinga, de uísque, de cerveja. Não, eu não posso. É dele. É obrigação dele. Mas eu posso chegar e mostrar para ele o mal que aquilo faz para ele, para a alma dele. Aí se ele tiver consciência espiritual, ele vai dizer, ver que eu estou falando a verdade, ele vai abandonar aquilo. Mas a pessoa que não ama, a pessoa que não tem temor de Deus, ele jamais vai mostrar para você. Ele quer que você continue nessa vida. Morreu, viver para ele, se você morreu, viver para ele, não faz diferença. Mas tem um que faz diferença para ele, que foi aquele que te criou. Ele não criou você para a morte, ele criou você para a vida. Agora, citando outros casos. Semanas atrás eu estava em Los Angeles. Consegue me ouvir aí atrás? Levante a mão, se consegue. Eu estava em Los Angeles, Califórnia, fazendo reuniões. Agora ouça aqui. Exatamente como reunião acontece antes de começarmos. Eu oro, jejum. Acabei de voltar de uma reunião. Estive fora por 2 dias. Estou aqui na cidade. Fui para casa algumas vezes, saio sozinho e oro, não me alimento, jejuando, esperando a algo que desce, toma conta da minha vida, do meu corpo, e não sou eu mesmo. Mentira de controle, não ajo normalmente como se fosse um homem, um ser humano normal. Porque Deus começa a me mostrarem as coisas. Não mais aquela luz. Não pode dizer isso, estou vendo que luz eu sou. Essa lâmpada não está produzindo luz. É a corrente que passa pela lâmpada que produz luz. E antes que possa haver luz aí, teria de haver um interruptor para fazer contato e então a luz aparece. Você chegou na sua casa, você abriu a porta, entrou, está escuro. A lâmpada está lá no lugar dela, no mesmo lugar que você colocou. Mas ela não pode clarear para você entrar. Não tem como. É necessário que haja um interruptor. E quando você toca o dedo naquele interruptor, a corrente elétrica caminha por entre os fios, vai até a lâmpada e faz com que ela resplandece, ela dá luz. Assim é Deus. Deus está lá no seu canto. Ele não pode fazer nada por você.
Mas se chegar alguém e tocar o dedo no interruptor, que é a sua fé, seu coração, haverá uma corrente que sai daquele interruptor, passa por você e vai até Deus e traz a luz para você. É isso que o homem de Deus faz. É isso que o homem de Deus tem que fazer. Agora, quando ele fala através de mim, eu sei o que ele me diz. Vejo exatamente como estou olhando aqui e mas quando ele não fala, não posso dizer nada. Ou a reunião lá, eu só vou até a plataforma e quando cheguei, olhei e vi uma folha de feno se materializar na minha frente. Comecei a falar sobre essa palha. Vi um garotinho se machucar em uma armação de feno. Eu ouvi anos depois vendendo livros numa cadeira de roda ou algo assim. E eu vi um grande homem em um grande escritório onde os homens usavam colarinhos arredondados. Comecei a falar sobre isso. Meu administrador veio a mim, um dos ministros, e disse: viu o homem sentado ali atrás na audiência? Eu disse: ali está o homem sentado. Ele está de cadeira de rodas e tal. Eu disse: ali está o homem sentado, bem ali. Ele é de certa igreja. Ele viu a visão quando o homem era garotinho. Agora ele se deparou com um homem já velho sentado numa cadeira de roda trabalhando. Alguém veio a mim e disse: sabe quem é? Um dos meus administradores. Eu disse: não. Diz: é o congressista Hudson. Já ouviu falar dele? Eu disse: não, senhor. Ele disse: ele concorreu à presidência. Ele concorreu à presidência. Eu disse: não me lembro dele. Ele disse: ele está inválido, aleijado há 66 anos. Eu disse: sim, senhor. E ele disse: bem, o que vai acontecer? Eu disse: não sei. Não sei, Deus me mostrou ele quando ele era garotinho, pequeno. Agora ele está aí com 60 e poucos anos de idade. O que vai acontecer eu não sei, vamos ver. Eu vi sua esposa orando com ele. Comecei a me virar para dizer: traga a próxima pessoa na fila de oração. E quando a próxima pessoa começou a vir, olhei e aqui diante de mim estava um médico, um homem magro, usando óculos de tartaruga. Tinha um desses, seja o que for, que eles usam na cabeça, para examinar a garganta. Estava desanimado, estava balançando a cabeça. E eu disse: vejo um médico magro, ele está balançando a cabeça. Ele acabou de operar uma garotinha de cor, o que a paralisou, e ela está paralítica dos ombros para baixo. Eu me virei e disse ao meu irmão: traga-me a paciente. E então, bem ali embaixo, ouvi alguém chorando e olhei e aqui estava uma maca de hospital como essas aqui, e uma idosa de cor engatilhando, de joelhos, vindo atrás gritando.
Deus tem misericórdia de mim. Olhei e ali estava a garota de cor que vi na visão. Ela disse: Senhor, misericórdia. Ela disse: pastor, o senhor disse exatamente o tipo de médico que era. Deus vai deixar minha filhinha viver. E eu disse: tia, não sei. Eu disse: só posso falar o que vejo. E ela disse: ó Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E continuou chorando. A garotinha estava paralisada. Eu disse: já faz uns 2 anos, não é tia? E ela disse: faz, isto mesmo, Senhor. Virei-me para chamar o paciente. Olhei e vi algo na minha frente. E vi algo se materializando. Parecia uma estrada, mas era uma rua. E aquela garotinha de cor ia por aquela rua com uma boneca no braço, andando assim. Irmão, irmã, todos os demônios do inferno não poderia deter isso. Então eu disse: tia, sua fé salvou. Tia, a sua fé salvou a criança, ela está sã. A sua fé salvou a sua criança, ela está sã. Mas como Deus vai operar se eu não tenho fé? Não é a fé do pregador. Quando você vê um pregador bater no peito e falar: eu vou fazer isso, fazer aquilo, corra dele, porque ele é um mentiroso. Não é o homem que faz, é Deus. Homem nenhum pode colocar a mão sobre uma pessoa e dizer: receba a bênção, receba a bênção, receba a bênção. Isso é mentira. Deus só vai operar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, se brotar uma fé dentro de nós. Se aquele interruptor estiver dentro de nós, para alguém apertar o dedo e acender a luz. O que nós fazemos como pregador é provocar a você ter fé. Mas agora, ter ou não ter fé é com você. E agora, quando você obtém, quando você adquire essa fé, tudo que você pedir, Deus te dá. Porque a sua fé fez com que Deus entrasse em contato com a sua necessidade. Corra desses mercenários da fé, que você tem que dar tantos mil se você quiser uma bênção. Corra disso. Desses exploradores. Já vi isso em centenas de casos, milhares de casos. E aqui diante de mim, esta noite dou liberdade a qualquer pessoa alguma vez. Você já viu isso dizer qualquer coisa que não fosse perfeitamente como disse? Quantos têm estado nas reuniões e visto isso? Vejamos sua mão, levante a mão em todo lugar, aí está, toda vez é perfeito, pois é Deus, não um homem, é Deus, não pode estar errado. Eu viajei 200 quilômetros, 200 para ir, 200 de vir, isso conclui 400 quilômetros, para orar por um homem que estava há 2 anos prostrado num sofá velho, tinha sofrido derrame, o homem tinha 74 anos de idade, até as necessidades dele, a mulher dele tinha que deixar o pinico ali do lado do sofá, para quando viesse a vontade de fazer as necessidades, ele fazia naquele pinico. Eu nunca tinha visto o homem na minha vida. Eu nunca tinha ido naquele lugar na minha vida.
e a sua filha me levou até lá. Chegamos lá, cantamos alguns louvores e eu orei por aquele homem. E vim embora, voltei e vim embora. 15 dias depois a filha dele me liga, dizendo que o homem estava curado. Só que ele queria se batizar. E eu fui até ele para o batizar. Quando eu cheguei no sítio, ele morava num sítio, num deserto, onde ninguém queria ir. Quando eu cheguei lá, encontramos o homem na entrada do sítio, todo arrumadinho, de branco, cabelinho cortado, barbinha feita, esperando por nós. Quem avisou para ele que nós ia estarmos ali? Deus avisou para ele. Ele falou que à noite Deus apareceu para ele e falou que eu estaria ali para batizá-lo. Para um homem que passou 2 anos prostrado numa cama, num sofá velho. O sofá velho já estava até podre, fedido, de tanto ele ficar deitado naquele sofá, não levantava, não andava. E agora estava lá no quintal, de pé, como se nada tivesse acontecido, esperando para serem batizados. Batizei o homem. E ao conversar com ele, ele falou assim: a minha mãe, antes de morrer, falou para mim: filho, se um dia você for para alguma religião, alguma igreja, vai para a igreja da mamãe, que era onde ele estava sendo batizado. E ele falou para mim: eu vivi 74 anos um ateu. Falou: eu nunca criei em nada, eu nunca criei em Deus, nunca criei em nada. Mas o que Deus fez na vida dele mudou a vida dele. E não deixou ele morrer, não deixou ele ir para a sepultura sem ter um encontro, um contato com Deus. Mas só ele na família, porque era só ele que Deus queria. Não houve propaganda na televisão, no rádio, na internet. Ó, o Valdivino orou por um homem e o homem foi curado. Não. Não precisamos disso. Não precisamos fazer propaganda do que Deus faz conosco. A fé daquele homem curou ele. E a fé dele não só curou ele, mas salvou ele. E se eu estou falando a pessoas nesta manhã, nessa mesma condição, saiba de uma coisa: o mesmo Deus que fez aquilo por aquele homem lá, Ele fará por você também, por cada um de nós. Basta ter um conector, ter um interruptor aqui dentro de nós, onde alguém possa apertar e acender a luz. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor, na graça, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Que você tenha saúde, tenha paz, alegria na sua alma. E Deus conserve a sua vida. Deus abençoe pastor João Marques. Deus abençoe meu amigo Edilson Caviola, Rio Claro, São Paulo. Deus abençoe minha amiga Sheila, Brasília, Distrito Federal. Deus abençoe irmã Vera Floriano, São Carlos, São Paulo. Família Garcia, São Carlos, São Paulo. Deus abençoe João Dourado, Cláudio Godoy. Deus abençoe Dias Francisco. Deus abençoe João Matoso. Deus abençoe Manuel de Almeida, meu amigo Manuel de Almeida. Deus abençoe a todos vocês na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos de Campina. Deus abençoe os irmãos de Jundiaí. Deus abençoe os irmãos de Jacutinga, Minas Gerais. Ouro Fino, Minas Gerais. Deus abençoe a irmã Dulcinea, Londrina, Paraná. Deus abençoe a irmã Francisca Pinheiro, lá em Belém do Pará também. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Francisco, lá em Porto Ferreira. Deus abençoe, irmão Toninho Guerreiro, Santa Gertrude, São Paulo. Deus abençoe a todos vocês. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor. Lembrando que logo mais à noite, às 19 horas, estaremos reunidos no nosso tabernáculo na Avenida 54A, 699, no bairro Vila Nova, Rio Claro, Estado de São Paulo, aonde você vai ouvir o pastor
pastor Aparecido Xavier. E Deus os abençoe a todos vocês na graça e no amor do Senhor Jesus.